Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, não se esqueça de deixar o seu like e comentar que tipo de conteúdo você deseja ver aqui no nosso canal. E hoje, é claro, não poderia faltar um vídeo sobre ovos de colher. Vou dar dicas valiosas para você que deseja empreender aproveitando esse tempo de Páscoa, gente, que está quase aí nos dias, já falta menos de um mês. Então, no vídeo de hoje eu vou dar dicas valiosas para você conseguir montar os seus ovos aí de colher e faturar muito ainda nessa Páscoa, utilizando apenas dois recheios básicos, gente, que é o de leite condensado e o de chocolate. Você vai ver que infinidade de sabores você pode criar e você pode estar aí vendendo para a sua clientela, faturando muito mais talvez do que você imagina. Então, mesmo para você que não tem nenhuma experiência, que não sabe nem por onde começar, fique comigo até o final que eu vou dar dicas valiosas para você, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. Vem comigo? Então, bora começar mais um dia de trabalho, mais um dia de rotina doce aqui na nossa cozinha. E é claro que para fazer os nossos ovos de colher a gente vai precisar primeiramente de chocolate. No caso aqui eu estou utilizando o chocolate meio amargo, mas para você que ainda não tem nenhum entendimento sobre o assunto, é importante que você trabalhe com os três, tanto o chocolate branco quanto o chocolate amargo, quanto o chocolate ao leite, que são os que mais saem. É importante ter essa diversidade para você alcançar todos os clientes e agradar o gosto de todos eles, entendeu? Derreti o meu chocolate em banho-maria. Eu estou utilizando aqui o fracionado, pessoal, mas também eu trabalho com os nobres. O fracionado eu super recomendo para quem ainda tem medo, tem insegurança, porque nesse caso você não precisa dar o choque térmico. Então é um chocolate muito mais fácil para ser trabalhado e também no tempo muito úmido ou de muito calor, ele demora a derreter, não fica tão suado quanto o chocolate nobre. Então eu indico até você criar aquela habilidade, aquela segurança, trabalhe primeiramente com chocolates fracionados. Tem marcas tão boas aí quanto os nobres, gente, tão gostosas que nem parece que são fracionadas. Por exemplo, a Melk, o chocolate prêmio da marca Mavalério são os meus preferidos, então fica a dica aí. Dito isto, vamos para a nossa segunda parte, gente, que é formar as casquinhas. Coloquei na forma de acetato. Eu também indico você procurar esse tipo de forma que vem com 3 partes, tá bom? A inferior, a superior e esse silicone que vai ao meio, porque as suas casquinhas ficam uniformes, fica bem certinha e com uma espessura adequada, não fica nem tão fininho nem tão grosso. Outra grande vantagem é que essas formas já vêm com a marca limitadora para você colocar o seu chocolate. E depois disso você coloca 20 minutos na geladeira e olha só o resultado, gente, que coisa mais linda. Olha o brilho desse chocolate. Agora é só a gente começar a montar. Para os meus recheios, o de leite condensado, eu utilizei 2 caixinhas de creme de leite para uma caixinha de leite condensado. Levei ao fogo na minha panela grossa e mexi até dar consistência, que no caso é aquela consistência mais cremosa, porém não é a consistência de enrolar, tá bom? É um ponto antes de enrolar. Já tem vídeos aqui no canal também, depois você dá um confere em vários vídeos sobre brigadeiros, onde eu ensino a fazer várias massas, porque assim você vai pegando habilidade também e conhecimento. E para os de chocolate, que são as 2 bases que nós vamos usar hoje, eu utilizei também uma caixinha de leite condensado para 2 caixinhas de creme de leite. Uma colher de sopa cheia de cacau em pó 100%, e 50 gramas de chocolate em barra, tá bom? O próprio chocolate que eu faço as casquinhas, eu coloco na massa que vamos utilizar para rechear os nossos ovos. E olha só a textura, gente, dele depois de frio. Olha que delícia que tá isso. Olha a cremosidade. É esse ponto aqui que eu tô falando para você. Olha que perfeição. Não cai, tá vendo? E tá super cremoso. Então, bora fazer o nosso primeiro ovo de colher de hoje. Eu vou fazer um bem chocolatudo para você ficar com água na boca e também transferir essa água na boca para os seus clientes. Então, nas minhas casquinhas já formadas, lembra que elas ficaram 20 minutos no mínimo na geladeira, tá bom? Não precisa mais que isso. O meu recheio também está frio. É importante que você não utilize ele nem gelado e nem quente, para não interferir na qualidade do seu ovo de Páscoa, porque se ele estiver muito gelado, ele pode suar a sua casquinha. Recheio bastante, gente, e aqui eu vou fazer alguns brigadeiros, já tem receita aqui também no nosso canal, você pode utilizar a receitinha que você já conhece, que você gosta de trabalhar. Então eu faço os brigadeiros tradicionais, aquele que todo mundo já conhece, já tem uma receitinha aí preferida.
E passo no granulado na hora que eu vou montar os meus ovos, tá bom? Para ele ficar bem fresquinho. Aqui eu coloco alguns no meio do recheio, no meio do meu ovo de Páscoa. E dependendo do tamanho, você consegue colocar vários ou poucos, tá bom? Aqui eu não fiz ele muito grande não, mas também não fiz muito pequeno. E para decorar, gente, eu utilizo aqui algumas barrinhas de chocolate branco. Isso vai dar um contraste muito gostoso aí para quem vai comer esse ovinho. E olha só que coisa mais linda que ficou, gente. Depois eu vou mostrar para vocês como eu vou colocar na nossa caixinha. Enfim, o primeiro ovo de chocolate pronto. Eu indico a você também já começar a fazer os ovos antes da data chamada Páscoa. Já começa a fazer algumas poucas unidades, não coloque uma meta tão grande para você que é iniciante. Coloque uma meta aí que você sabe que você dá conta de bater. E anuncia nas suas redes sociais, tira umas fotos bem bonitas dos seus ovos, avisa os seus vizinhos, começa a oferecer, que você vai ver que antes da Páscoa você já começa a formar a sua clientela. E eu já estou vendendo, pessoal, eu já estou batendo todas as minhas metas, todos os dias antes da Páscoa, pelo menos um mês ali, eu já começo a fazer os meus ovinhos, já oferecer nas minhas redes sociais e não sobra um. Aqui, gente, eu vou utilizar as duas bases de recheio que eu falei para vocês, que é o de leite condensado e o de brigadeiro. E vamos chamar de dois amores, né? Que é a mistura aqui dos dois sabores de leite condensado com o de chocolate. Faço bem caprichado, bem recheado. E aqui eu vou fazer uma decoraçãozinha. O bico que eu estou utilizando aqui, pessoal, ele não tem numeração. Eu acho que ele veio da China, então não tem numeração. Porém, você pode utilizar o bico aí da sua preferência. Eu recomendo você usar o bico de pitanguinha. Eu me lembro que tem o número 133 da Wilton, que faz umas pitanguinhas bem bonitinhas, bem interessantes. E aqui eu decoro com morango, gente. Olha que coisa mais linda que isso fica. Já está me dando água na boca, pessoal, só de mexer. E eu garanto a vocês que tá muito mais lindo pessoalmente, tá muito mais atraente pessoalmente do que nas imagens, porque o meu celular não é lá grandes coisas para gravar e a gente sabe que o celular bom ajuda muito na hora das fotografias, na hora da imagem. Então coloquei um brigadeiro aqui, uma barrinha também de chocolate branco e olha que coisa mais bonita que ficou, gente, mais linda, olha só que delícia. E um dos grandes benefícios de você trabalhar com esses dois recheios bases é que você pode montar na hora, usando a sua criatividade, vários tipos de sabores, vários tipos de recheio. Gente, no caso aqui, olha, eu misturo um pouquinho do biscoito Oreo a uma quantidade do brigadeiro de leite condensado que caiba, o suficiente que caiba dentro de um ovo. Se você for montar vários aí, você pese, você coloque na balança a quantidade que cada um vai gastar, cada ovo vai gastar, e você adiciona aí o seu biscoito Oreo. Olha só que delícia que fica isso aqui, você não tem noção. Essas casquinhas aqui, no caso, elas vão ficar com a gramatura de 200 gramas cada uma, assim que eu rechear. Então as casquinhas pesam menos, porém quando a gente recheia, elas vão ficar com a gramatura de 200 gramas. Coloco aqui o suficiente para preencher todo esse espaço, todo esse oco. E para esse recheio eu utilizei 4 biscoitos mini, aquele mini Oreo, tá bom? Fica muito rico o recheio, fica muito saboroso. Feito isso, eu vou distribuir todo o recheio, olha só que delícia. E por cima você pode colocar biscoitos, você pode colocar a própria barrinha de chocolate triturada do biscoito Oreo, que é muito gostosa também. Enfim, use a sua criatividade aí na hora de você montar os seus ovinhos, que com certeza não vai sobrar um para contar a história. Moni, sugestão de preço. Gente, cada pessoa deve fazer a sua precificação, porque às vezes eu coloco um valor aqui, mas dependendo da região que você mora, isso pode ser muito barato ou muito caro, depende aí dos ingredientes que você vai usar, depende de como você faz aí os seus ovos, se você vai utilizar o chocolate fracionado ou o chocolate nobre, tudo isso interfere na hora da sua precificação. Por isso é importante você assistir vídeos de apoio, tudo que você puder para poder ampliar aí o seu conhecimento e começar um quanto antes fazer para você ver o que você vai gastar e quanto você quer lucrar. Então, em cima disso, você coloca a sua precificação. Enfim, o nosso ovo de Oreo está pronto, agora é só anunciar para vender e bora fazer o outro. E agora nós vamos fazer esse sabor que é muito famoso e com certeza no meio da sua clientela vai ter alguém que vai pedir para você e vai gostar muito, que é o ninho com Nutella. Então já recheio aqui com um pouquinho de Nutella no fundo. E agora eu venho com brigadeiro de leite condensado, gente, isso mesmo. Mas se você optar por fazer separadamente o brigadeiro de ninho, super vale também. Porém o ninho eu vou colocar depois, gente, olha só que delícia.
Vou recheando ele aqui e decorando com o brigadeiro de leite condensado. E olha como que o fato de você usar o bico de confeiteiro dá um diferencial para o seu ovo. Olha como que já fica bonita a decoração, simplesmente porque eu utilizei o bico de confeitar. Então, sobre o meu recheio, eu coloco 3 brigadeiros de leite ninho. Se você quiser, você pode fazer as pitanguinhas sobre o brigadeiro de leite ninho, vai ficar muito bonito também, muito lindo. Porém, vou fazer algo diferente aqui, eu vou rabiscar com a Nutella e vou mostrar pra vocês. Por cima eu coloco um pouquinho mais de leite ninho, tá vendo? Pra cobrir mesmo o nosso recheio. E pra quem gosta desse sabor, gente, só de olhar já dá vontade de comer. Então pode investir que certamente vai ter aquele cliente que não vai abrir mão de comprar para se presentear ou para presentear quem a pessoa gosta. Então, sobre o nosso ovinho, para finalizar, eu faço alguns rabiscos com a Nutella. E esse é o resultado, gente. Olha que coisa mais gostosa que ficou tão bem. Agora eu vou fazer o meu último ovinho de hoje, mas eu tenho certeza que com essas inspirações aqui você pode ter mais criatividade para fazer os seus ovinhos. Aqui no caso eu apenas recheio o ovinho com o brigadeiro de chocolate e corto alguns morangos e coloco por cima, gente. O que coube aqui no caso foi um morango que ele tá bem grande, bem caprichado. E coloco aqui também 2 brigadeiros. E olha só que irresistível, gente. Quem resiste a uma delícia dessa? Bom, gente, eu tenho certeza que com essas inspirações você pode usar a sua criatividade, você pode criar outros sabores, você pode, por exemplo, comprar uma caixa de bombom, picar bombons por cima, fazer o de bis colocando bis por cima também. Ou você pode fazer de ninho com morango, por exemplo, que eu não fiz aqui para esse vídeo, mas é um sabor que sai bastante, sempre tem quem goste. Agora é só a gente colocar numa caixa apropriada, uma caixa bem bonita, porque lembrando que a embalagem, primeiramente a pessoa come com os olhos, né? Então coloque numa embalagem bonita, coloque um laço e não se esqueça também de colocar sua logomarca para o cliente te encontrar quando ele precisar. Muito obrigada a você que ficou até o final desse vídeo, um forte abraço e até a próxima!